Olá, boa tarde. Senadores da CPI da Covid querem convocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para um novo depoimento. A participação dele num evento público com aglomerações ontem foi criticada por integrantes da comissão. O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que Pazuello entende que cometeu um erro. O estado de São Paulo começou hoje a triagem de passageiros de voos vindos da Índia para tentar evitar a disseminação da variante indiana do coronavírus. Na cidade gaúcha de Uruguaiana já estão funcionando as barreiras sanitárias na fronteira com a Argentina. E o Maranhão, onde a variante foi identificada primeiramente aqui no país, vai receber doses extras de vacinas para reforçar a imunização. E ainda, a Índia se tornou o terceiro país do mundo a superar a marca de 300 mil mortes por Covid. Uma pesquisa nas favelas mais populosas do Brasil revela que caiu o percentual de pessoas em quarentena por causa da necessidade de sair para trabalhar. Em Santa Catarina, reabriu a creche de Saudades, fechada desde o ataque que deixou 5 mortos. E o prefeito de Nova York anuncia que será totalmente presencial o próximo ano letivo, que começa em setembro. O Jornal Hoje está começando. O estado de São Paulo anunciou que começa hoje a fazer o controle dos passageiros que chegam lá da Índia e que desembarcam no Brasil no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E a prefeitura da capital quer implantar barreiras sanitárias na cidade. Esses passageiros que desembarcaram hoje em São Paulo, vindos de Cancún, no México, contaram que tiveram que preencher uma declaração de saúde da Anvisa e ainda apresentar o teste PCR negativo. Fizemos e realmente lá quando foi passar eles pedem mesmo o exame o teste do Covid e preencher a ficha da Anvisa, né? Nos voos domésticos entre estados brasileiros ainda não há protocolos para embarque e desembarque. O aeroporto de Guarulhos informou que segue as recomendações da Anvisa. Entre as ações, implantou sinalizações indicando as regras de distanciamento social e uso de máscaras, instalou mais de 300 dispensers de álcool gel e faz a aferição de temperatura nos acessos aos embarques. Mas ainda não há nenhum cuidado especial com a variante indiana. A jornalista Fernanda Elnor, repórter da TV Tem, afiliada da Rede Globo, desembarcou ontem em Cumbica. Nenhum funcionário fez a aferição de temperatura, perguntou de onde eu estava vindo, por exemplo, se tinha algum sintoma. Também não tinha nenhum aviso sonoro pelo aeroporto. A Prefeitura de São Paulo propôs ao Ministério da Saúde a criação de barreiras sanitárias em portos, aeroportos, rodoviárias e rodovias paulistas para evitar o avanço da variante indiana, já identificada no Maranhão. O governo municipal quer que passageiros passem por uma triagem e que seja feito um monitoramento de quem tem sintomas. Em uma reunião no fim de semana, o Ministério da Saúde informou que vai acompanhar as medidas de controle e indicou a necessidade de criar um trabalho integrado de monitoramentos com todos os estados brasileiros, mas não deu detalhes sobre isso. Os secretários da Saúde do Estado e do município de São Paulo fizeram uma reunião agora há pouco para definir estratégias e as autonomias de cada um na criação de barreiras sanitárias. Uma primeira ação deve começar ainda hoje nos aeroportos, em relação aos voos vindos da Índia e suas conexões. Passageiros que apresentarem sintomas respiratórios terão acompanhamento. Devem ficar isolados em um hotel que será pago pela Prefeitura de São Paulo. A importância de nós termos um acompanhamento conjunto da ANAC, das companhias aéreas nos fornecerem a listagem desses pacientes e a identificação que já começa e já começou hoje nos aeroportos e dentro das aeronaves, de identificar sintomáticos respiratórios, para que dessa forma nós possamos fazer o rastreio, a testagem dessas pessoas, bem como o acompanhamento de todos que estiverem em seu entorno. Essa pessoa será testada e se o teste vier positivo através de realização de testes específicos, ela será encaminhada para uma unidade de acolhimento, especialmente um hotel fornecido pelo município de São Paulo. Numa outra frente de controle da pandemia, o governo de São Paulo anunciou que vai comprar mais 1 milhão de testes rápidos para monitorar a disseminação do coronavírus. Qual que é o momento agora de termos muito cuidado
continuar usando máscaras, praticar distanciamento. Eu sei que as pessoas precisam colocar a comida na geladeira, então nós vamos ter que aprender a circular com responsabilidade e solidariedade, lembrando que se vacinar também é um ato de cidadania. Temos que nos vacinar com a vacina que estiver disponível na unidade de saúde. Lembrando que essa variante surgiu aí no mundo no segundo semestre do ano passado, né? Bom, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou agora há pouco que o Ministério da Saúde vai liberar testes rápidos para serem aplicados nos passageiros que chegarem aos aeroportos de São Paulo. E chegaram hoje lá ao Maranhão 300 mil doses extras de vacinas contra a Covid. Esse envio é emergencial, né? Porque é uma das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal e pelo governo estadual para tentar conter a variante indiana do coronavírus. O trem de passageiros que liga a capital maranhense ao Pará, passando por 27 municípios, suspendeu hoje as operações. A medida vale por tempo indeterminado. O trem costuma transportar 1.000 pessoas por dia. O pedido foi feito pelo governo paraense como mais uma medida para tentar conter a disseminação da cepa indiana do coronavírus, que foi registrada aqui no Maranhão. 6 tripulantes de um navio ancorado na costa maranhense foram infectados por essa variante. Como medida de prevenção, 23 pessoas estão isoladas no navio, que por enquanto está proibido de atracar. Um indiano de 54 anos segue entubado neste hospital em São Luís. A Prefeitura de Primavera, no Pará, investiga 2 casos suspeitos da variante em pacientes com Covid, que relataram ter trabalhado no porto de São Luís há menos de 10 dias. Eles contaram que tiveram contato indireto com os tripulantes indianos. As amostras de sangue dessas 2 pessoas foram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, que faz análise do vírus. O resultado deve sair ainda nesta semana. Ontem chegaram a São Luís 600 mil testes enviados pelo Ministério da Saúde. O plano do governo é fazer uma testagem em massa no Porto de São Luís, nos aeroportos maranhenses e em barreiras sanitárias que serão montadas nas divisas do estado. Segundo o governo do Maranhão, a data de início dessas medidas está em discussão com o Ministério da Saúde. Gosto de salientar o protocolo no país aqui do lado, na Argentina. Todos, ao desembarcar, são testados. Então, talvez esse rigor a gente passe até a partir desse momento. Agora à tarde está prevista a chegada de 300 mil doses extras da vacina contra a Covid em São Luís, que não estavam no Plano Nacional de Imunização. O objetivo é acelerar a vacinação nos 4 municípios da ilha de São Luís. Além de agilizarmos a campanha de vacinação com a vacinação em massa, nós vamos também aumentar os testes realizados na cidade, nos principais pontos de saída da cidade, para que a gente possa monitorar qualquer caso que venha a aparecer da nova variante indiana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cepa indiana do coronavírus registrada no Maranhão é preocupante por haver estudos que apontam sua maior capacidade de transmissão. 191 pessoas que tiveram ou podem ter tido contato com os indianos infectados já foram testadas. Por enquanto, todos os resultados foram negativos. Você viu aí que Maranhão ainda está discutindo, né, como que vai fazer, em que data começam as barreiras sanitárias. Agora, em Uruguaiana, que fica no Rio Grande do Sul, já foram instaladas barreiras sanitárias na aduana da Receita Federal, na fronteira com a Argentina. Essa medida, segundo a prefeitura da cidade, foi tomada justamente, né, para conter, evitar a entrada da variante indiana do coronavírus, fechar o cerco, né? Estou aqui com o Lucas Delgado na tela, que traz as informações sobre a barreira sanitária em Uruguaiana. Oi, Lucas, bem-vindo. Oi, Maju, essa barreira começou a funcionar por volta das 9 horas da manhã de hoje. Uma boa tarde para ti, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Agora o movimento voltou a ficar bem forte por aqui, cerca de 130 motoristas já foram avaliados aqui nessa barreira sanitária. Na barreira, todos os caminhoneiros que saem da Argentina em direção ao Brasil por aqui têm a sua temperatura medida, eles têm que passar os seus dados pessoais e também precisam dizer de onde estão indo e para onde vão. Eles precisam informar também se eles tiveram contato com alguma pessoa que teve Covid-19 nos últimos dias. Se eles tiverem alguns sintomas, são levados para o centro de triagem aqui do município, são monitorados também por telefone durante toda a sua viagem depois disso e caso eles sejam levados para esse centro de triagem, eles são também testados. Mas, Ju, segundo a Prefeitura de Uruguaiana, essa barreira foi montada, como tu falaste aí, para evitar que essa variante indiana, que já foi registrada na Argentina, entre no Brasil aqui por Uruguaiana, e
essa é a única barreira sanitária desse tipo montada no Rio Grande do Sul. Mas vale destacar que oficialmente ainda não foi registrada nenhum caso dessa variante indiana aqui no estado. Maju, contigo aí no estúdio. É isso, estão se prevenindo por aí, né, Lucas? Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. A gente vai ver então agora o andamento da vacinação no Brasil, vacinação importantíssima. Em 24 horas, 130.938 pessoas receberam a primeira dose da vacina, né? E 86.642 tomaram a segunda dose. Então, a gente tem aí 217.580 vacinados em 24 horas no país. Ao todo, como é que está a vacinação aqui com a primeira dose? 41.961.572 brasileiros receberam a primeira dose. Isso representa 19,82% da população. Segunda dose foi aplicada em 20.659.187 brasileiros, o que corresponde a 9,76% da população. Agora é a vez do mapa para a gente observar o andamento da imunização pelos estados. 18 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados. Quanto maior o percentual aqui de pessoas vacinadas, mais escuro é o tom de azul neste mapa. Os 5 estados que mais aplicaram a primeira dose até o momento são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. E olha, a pandemia continua pressionando, né, a ocupação dos leitos que não são destinados a pacientes com Covid. Muitas vezes esses pacientes ficam mais tempo internados e aí o que diminui, né, a rotatividade dos leitos. Já faz um mês que Belo Horizonte e outras cidades mineiras flexibilizaram as medidas restritivas de combate à Covid. A decisão foi tomada com base na melhora dos indicadores da pandemia, mas muita gente continua à espera de vagas em unidades de terapia intensiva, só que o perfil do paciente mudou. É um cenário novo, mas ainda reflexo das infecções pelo coronavírus. Segundo os médicos, os casos estão mais graves e as complicações dificultam a recuperação fora do hospital. Resultado, os pacientes passam mais tempo internados, mesmo depois de curados da Covid. Hoje, a gente tem em Belo Horizonte 25% dos pacientes internados no leito não Covid são pacientes que vieram do Covid. Ou seja, pacientes que não conseguiram ter alta e por algumas complicações respiratórias, complicações de hemodiálise, complicações de pressão. Esses pacientes ficam na UTI muito tempo, em média 30, 40 dias. Então eles evitam o giro da UTI não Covid e a gente perde a condição de admitir paciente com infarto, com AVC. O Wendel mora na região metropolitana de Belo Horizonte. A irmã dele teve dificuldade para conseguir uma vaga de terapia intensiva. Ela teve a parada cardiorrespiratória na sexta-feira e somente ontem, no domingo, ela conseguiu a vaga. Em Belo Horizonte, 93,4% dos leitos em UTI não Covid estão ocupados. Já os leitos exclusivos para Covid em terapia intensiva têm 85,6% de ocupação. É um quadro que vem se mantendo há pelo menos 3 semanas. Vai haver um represamento em breve. A nossa única saída, na minha opinião, é evitar que a pessoa precise de CTI. Porque pelo que a gente está vendo nesses 14 meses que a gente pode dizer que a gente está chegando de pandemia, é enxugar gelo. Se você abrir 1.000 leitos de terapia intensiva, existirão 1.000 pacientes para entrar nos nossos CTIs. Então, na minha opinião e do nosso grupo de terapia intensiva, a medida mais efetiva não é o tratamento, é a prevenção. Vamos para o Paraná, então, falar sobre leito exclusivo para o tratamento de pacientes com Covid, porque passou de 1.000 o número de pessoas que aguardam esse leito aí para tratamento da Covid. A Ana Zimmermann está aqui, conta tudo para a gente. Ana, bem-vinda e boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Passamos de novo essa marca. A fila de espera por uma UTI, uma enfermaria, chegou a 1.001 pessoas no sábado e hoje já são 1.098 pessoas esperando nas unidades de pronto atendimento por uma vaga em hospital. E desse total, quase a metade, 523 pessoas, precisam de transferência para um leito de UTI. Essa é a pior situação desde o fim de março. E a preocupação é que esse crescimento da demanda por leitos acontece sem que o sistema de saúde tenha se recuperado do pico anterior.
Desde fevereiro, o Paraná está com taxa de ocupação acima de 90%. Hoje é de 95%. Dos 1.837 leitos de UTI exclusivos para a Covid, apenas 99 estão livres. E para evitar um colapso ainda maior nos hospitais, a Secretaria Estadual de Saúde diz que o governo do estado abriu mais de 4.700 leitos exclusivos para a Covid desde o início da pandemia e estuda abrir mais vagas. A Secretaria diz ainda que, enquanto espera, ninguém fica desassistido e que tem um tratamento similar ao desses leitos exclusivos. Maju. Pois é, Anne, a situação não é ruim só por aí não, obrigada. Eu vou lá para Pernambuco, né, porque essa falta de leitos para a Covid é preocupante também por lá, que tem a maior fila de espera desde o início da pandemia. Bruno Fontes já está aqui conosco. E aí, Bruno, dá detalhes da situação para a gente, por favor. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, a gente vai falar de um recorde que não é um recorde positivo. Geralmente, quando a gente fala de recorde, né, essa palavra, são coisas positivas. Nesse caso, não. Nos últimos 4 dias, esse recorde foi batido 3 vezes. Ontem, 356 pessoas esperavam por um leito de UTI. Hoje, esse número subiu. São 364 pessoas. E essa situação é ainda mais crítica quando a gente se afasta do Recife. Eu estou aqui no Cabo de Santo Agostinho, que é caminho para as praias do litoral sul, Porto de Galinhas, por exemplo. Esse aqui é um hospital municipal, o Mendo Sampaio, que fica no Cabo de Santo Agostinho. No sábado, ele não tem unidade de terapia intensiva, mas tem uma sala vermelha com 6 ventiladores mecânicos. No sábado, todos os ventiladores mecânicos foram usados. Então, a Secretaria Municipal do Cabo de Santo Agostinho comunicou ao governo do estado de Pernambuco que não tinha mais condições de atender outros pacientes de Covid. O hospital foi fechado por 24 horas. Então, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou essa situação crítica, que 97% das unidades de terapia intensiva do estado de Pernambuco estão ocupadas por mais de 1.600 pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde também disse que desde o início dessa pandemia não mede esforços para tentar diminuir o impacto dessa pandemia aqui, dessa doença, e que já abriu 700 vagas de UTI. Falou também que nos próximos dias 30 leitos vão ser abertos de novo aqui no estado de Pernambuco. Pernambuco tem mais de 460 mil casos confirmados de Covid e mais de 15 mil pessoas morreram com essa doença. Uma coisa que também é bom a gente lembrar, Maju, aqui mesmo no JH, eu já falei uma outra vez que Pernambuco estava abrindo leitos de UTI, né? E mais uma vez essa situação está se repetindo porque a doença continua avançando. Pois é, Maju. Bruno. É isso, Bruno. E como disse nosso entrevistado aí numa outra reportagem, a gente acaba enxugando o gelo, né? Abrem-se 1.000 leitos e 1.000 pacientes chegam novamente. É isso. Obrigada. Bom trabalho para você, Bruno. E lá no Rio Grande do Sul, hospitais estão abrindo ambulatórios especializados em ajudar pacientes que tentam superar os efeitos de longo prazo da Covid, porque tem efeito, né, gente? Para quem teve a doença, voltar a fazer coisas do dia a dia, simples, mesmo em casa, pode ser um desafio. A Luísa teve que ficar internada para tratar a Covid. A doença foi embora, mas deixou sequelas. Respira bem fundo com o ouvido. Luísa, e tu ainda sente falta de ar? Sim, não o tempo inteiro, mas para atividades assim do dia a dia, ainda assim, para tomar banho, para cozinhar, para arrumar a casa, eu ainda sinto dificuldade, assim, tenho que parar e dar uma esperadinha. As sequelas físicas e respiratórias da Covid podem aparecer até em pacientes que tiveram quadros leves da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pessoas podem continuar doentes até 3 meses depois dos primeiros sintomas. E isso já traz impacto para o sistema de saúde. Aqui em Porto Alegre, hospitais montaram centros de atendimento como esse para ajudar na recuperação de quem enfrentou o coronavírus. Por afetar a parte motora, por afetar a parte muscular, pacientes com às vezes muito tempo em cima de uma cama, sem poder se exercitar, sem poder ter uma atividade, exercitar seus músculos, enfim,
mesmo as atividades mais corriqueiras que se faria dentro de casa. Certamente, em muitos desses casos, os pacientes vão precisar de acompanhamento por muitos anos. A Rosângela mal conseguia caminhar quando procurou o Centro de Reabilitação do Hospital São Lucas, da PUC. Foram 2 meses de exercícios até voltar à rotina. Eu achei que eu não ia conseguir me recuperar, porque eu não conseguia dar um passo. A fisioterapia é essencial. No meu caso, foi essencial. Muitos têm dificuldade para fazer coisas simples do dia a dia, como preparar a comida ou tomar banho, seja por falta de ar, cansaço ou fraqueza. Para ajudar esses pacientes a recuperar a autonomia, em Passo Fundo, o atendimento é feito de graça pelos alunos e professores de fisioterapia da universidade. Em Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus abriu um ambulatório com várias especialidades médicas. Muitas vezes a pessoa termina o seu período de isolamento, termina o seu período onde deveria voltar ao trabalho, deveria voltar às suas atividades, mas quando a gente volta à atividade não está plenamente recuperado e não consegue voltar como deveria voltar às suas atividades. Então precisa cada vez mais ter esse atendimento. Do maior hospital público do Rio Grande do Sul, um ambulatório onde são atendidos pacientes com doenças ligadas ao trabalho também está sendo usado para atender pelo SUS pessoas que precisam de acompanhamento depois da Covid. E nós precisamos estar preparados para reinserir essas pessoas na sociedade, para poderem viver com as suas famílias. Vai ser um outro esforço, uma outra necessidade ainda não atendida e certamente ainda não organizada nos grandes centros. Vamos agora para o telão para ver a evolução da pandemia aqui no país. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem, pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil teve 894 mortes e no total já são 449.185 vidas perdidas desde o começo dessa situação caótica. Agora o número de casos. Em 24 horas foram 37.072 casos confirmados. Aí no total temos 16.083.573 diagnósticos. A média de casos continua em estabilidade, com aumento de 8% na comparação com 2 semanas atrás. São, em média, aqui 65.479 novos casos por dia. Média de mortes agora também continua em estabilidade, com uma redução de 9%. São 1.909 mortes por dia aqui no Brasil. Agora a vez do mapa, onde a gente vê a situação da pandemia nos estados. Com alta em vermelho, temos 4 estados aqui. Amapá com 40% e o Piauí com 29% tiveram as maiores altas. Em estabilidade, são 16 estados que aparecem no mapa em amarelo e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 6 estados e o Distrito Federal. Maiores reduções foram registradas no Acre, 52%, e no Distrito Federal, com 44%. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Falar de CPI, de ministro Pazuello, ex-ministro, porque a maioria dos senadores da CPI da Covid quer convocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para prestar um novo depoimento. A participação de Pazuello, que é general da Ativa, em um ato político ontem com o presidente Bolsonaro, foi criticada por integrantes da comissão e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A presença de Pazuello no evento público ontem pesou na decisão dos integrantes da CPI em ouvir o ex-ministro mais uma vez. O passeio de moto no Rio de Janeiro provocou aglomeração. Pazuello apareceu em cima de um carro de som com Bolsonaro sem máscara, que é obrigatória na cidade. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é militar, disse que Pazuello errou ao ir ao ato público e que pode ser punido por isso. O regulamento disciplinar do Exército proíbe a participação de militares da Ativa nesse tipo de manifestação. Pazuello é general da Ativa do Exército. Tem uma série de transgressões, entre elas pode ser enquadrada aí essa presença do general Pazuello nessa manifestação, uma manifestação de cunho político. Então deve ser aplicada, porque ele desrespeitou.
é provável que seja, né, uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. A CPI vota na quarta-feira o requerimento que pede a nova convocação de Pazuello. Na lista para análise da comissão também está o pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e de dados do ex-ministro. Senadores independentes e da oposição esperam que, em uma nova oitiva, a comissão possa ouvir Pazuello sem habeas corpus. Para integrantes da CPI, o ex-ministro usou o dispositivo para faltar com a verdade diversas vezes durante o depoimento que prestou. Os senadores também querem reconvocar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A cada dia que passa, fica mais claro para todos nós que o ministro Pazuello foi subserviente. Ele certamente, na análise depois dos fatos, vai ter que responder pela ação, que foi a ação errada à frente do Ministério da Saúde, aceitando propostas de pessoas paralelo ao Ministério da Saúde, né? Aceitando informações e também procedimentos médicos nesse sentido e por omissão. Já os senadores governistas insistem em um novo foco para a CPI neste momento. O senador Marcos Rogério, do Democratas e aliado do Planalto, disse que a CPI precisa marcar os depoimentos das autoridades estaduais. Nós temos 2 convocados do Amazonas, o atual secretário de Saúde e o ex-secretário executivo de Saúde, para serem ouvidos. Eu acho que é fundamental ouvi-los. Aliás, com base no último depoimento que tivemos na CPI, mais do que necessário também a convocação do próprio governador do estado. Amanhã será o depoimento da médica Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, que defende o uso da cloroquina no tratamento precoce. Os senadores querem que ela esclareça por que incentivou a distribuição de medicamentos sem comprovação científica para o combate à Covid. Mayra é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério. Os senadores também vão questioná-la sobre o aplicativo do Ministério, que recomendava o tratamento precoce. Mayra tem um habeas corpus que permite que ela fique em silêncio sobre fatos ocorridos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, período em que é investigada por improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal do Amazonas. Pazuello é investigado na mesma ação. No início do ano, dezenas de pessoas morreram em Manaus por falta de oxigênio. Na quinta-feira, será o depoimento do diretor do Butantan, Dimas Covas. Depois, a CPI também vai ouvir Fiocruz e outros laboratórios produtores de vacinas. E tem mudança aí em data de depoimento. O presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz, do PSD, disse que o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que é o Elcio Franco, que estava previsto para quinta-feira, foi adiado porque ele se recupera da Covid. Nós procuramos também o Exército para falar sobre a participação do ex-ministro Pazuello, naquele ato com o presidente Bolsonaro ontem, mas a gente não teve resposta. A gente fala agora de uma pesquisa que foi realizada nas 14 favelas mais populosas aqui do Brasil, que mostra que o comportamento dos trabalhadores nesse momento da pandemia está diferente, porque é preciso ir buscar o sustento da família, né? Precisa sair, não dá para fazer quarentena, mas isso tem que ser feito com todos os cuidados necessários. A Núria mora no Coroadinho, em São Luís, Maranhão. No início da pandemia, só ficava em casa. Meu medo ano passado era bem maior. Muito maior, né? Porque como é uma doença desconhecida, então a gente fica em pânico, sem saber como proceder. Este ano, a escola pública onde ela trabalha como assistente administrativa reabriu e Núria retomou a rotina. No serviço tem todo um protocolo, trabalhando sempre com máscara e fazendo uso do álcool gel. É um número limitado de pessoas entra por vez no prédio. A situação da Núria é uma das revelações mais importantes de uma pesquisa feita pela organização Outdoor Social, a pedido do grupo que representa as 14 comunidades mais populosas do país. O levantamento mostra que o percentual de pessoas que cumpriram a quarentena este ano caiu em relação ao ano passado, de 68% para 56%. E o principal motivo dessa queda foi a necessidade de sair para trabalhar.
Quem quebra a quarentena, quem não faz o lockdown, 84% sai para trabalhar. Então, o cara não está saindo, assim, desconstruindo a imagem, que o cara está saindo para ir para um baile funk, ou para ir para uma roda de samba, ou para ir para jogar futebol. Não, ele está saindo por sobrevivência. No início da pandemia, a Wagner fechou o salão de beleza dela em Heliópolis, São Paulo. Mas como a renda da família caiu, depois de um tempo ela não teve opção. Reabriu o salão com todos os cuidados que a pandemia exige. Toda vez que eu recebo um cliente, a cliente entra, eu já passo álcool gel na mão dela. Antes dela entrar, é claro, né, eu higienizo todo o meu salão. Geralmente de uma cliente de outra, de 10 a 15 minutos, eu deixo uma pausa para me passar cândida no chão, para me passar álcool gel na mesa, nas cadeiras, até nos utensílios que eu uso também durante o salão. Para ela, máscaras e álcool em gel são obrigatórios durante o trabalho porque, como a maioria dos entrevistados, a cabeleireira ficou com mais medo de contrair a Covid depois de um ano de pandemia. O Marcelino sabe bem o que é isso. Vigilante desempregado que mora no Complexo da Maré, no Rio, ele tem nos bolos caseiros uma fonte de renda para ajudar a sustentar a família. E é só para entregar os bolos e levar e trazer as crianças da escola que o Marcelino sai de casa. Semana passada morreu um outro amigo meu, então eu estou com muito medo, minha família está com muito medo desse vírus. O medo é medo eu pegar, né? Mas assim, a gente pegar, tá sintomático, alguma coisa, e passar para minhas crianças, passar para minha família, e acontecer alguma coisa que eu não vou me recuperar nunca, se Deus me livre, isso acontecer. A esperança é uma só, a vacinação em massa. Se até o final do ano todo mundo for vacinado, eu acho que vai ser uma grande vitória. O povo precisa desse alento, né? E essa vacina vem como esse alento. Eu estou muito otimista em relação à vacina, muito mesmo. A pandemia escancarou as desigualdades, né, gente? A gente sempre mostra aqui no Jornal Hoje como a pandemia fez o desemprego e a fome virarem realidade para muita gente em todo o Brasil. Lá em Belo Horizonte, a solidariedade nasceu numa sala de música. Um piano francês de 1914 que pesa 400 quilos e ainda funciona direitinho. Pelo valor histórico dele, ser um produto importado, ser fabricado francês, ele hoje está valendo faixa de 18 a 20 mil reais. Mas para os integrantes de uma ONG em Belo Horizonte, o piano tem um valor muito maior e que vai além do dinheiro, o poder de matar a fome de muitas famílias. A ideia surgiu há 2 meses, quando a ONG ganhou o instrumento. Foi uma doação para as aulas de música na comunidade. Só que, por causa da pandemia, as aulas foram suspensas e o desemprego bateu a porta de muita gente. Sem trabalho, sem comida na mesa, a alegria das pessoas desafinou. O piano então tocou uma melodia diferente. Virou moeda de troca para comprar mais de 200 cestas básicas. E aí a gente está colocando na rede social, querendo trocar o piano por cestas básicas. A pessoa que quiser, ela pode doar o recurso, vai ser convertido em cesta, ou ela pode comprar a cesta e entregar na nossa ONG, que a gente nem vê dinheiro. A gente quer comida. Desde o início da pandemia, a ONG já distribuiu mais de 5 mil cestas. Ao todo, são 3 mil famílias cadastradas que contam com essa ajuda todos os meses. Tem me ajudado a pôr na panela, na mesa, no prato dos meus filhos o que comer. Eu não tenho nem mais o que falar. Minha mãe, ela já estava desempregada já, só que ela limpava os prédios, a casa dos outros, fazendo faxina. E eu trabalhava de entregar lanche, só que de bicicleta. Aí fechou, qualquer ajuda, qualquer alimento que entra é para abençoar mesmo. Tá explicado por que a aula de piano na comunidade vai ter que esperar. É que o tom da alegria agora é bem diferente. Goiabada! Graças a Deus que tem muita gente com coração bom ainda que está podendo ajudar, né? A gente fica muito feliz por ganhar alguma coisa. A aula fica para depois. Depois a outra pessoa doa outro piano. É isso, olha, e não é só comida, né? Muitas vezes falta água também. Lá no Recife, voluntários se uniram para ajudar pessoas como o seu Ailton, que você vai conhecer agora. O seu Ailton tomou banho de chuveiro em casa pela primeira vez aos 74 anos. Quem mora na rua ou trabalha debaixo do sol, conseguir água para beber é um desafio de todos os dias. Foi pensando nessas pessoas que a Duda e os vizinhos criaram o Bebedouro Solidário, que já atrai muita gente. Por dia, uma média de 20 a 30 pessoas. Carroceiros, pessoas de rua, pessoas que moram aqui próximo, na praia.
catadores de lixo. Eu espero verdadeiramente que a gente consiga chegar em todas as comunidades. Um filtro de um lado do muro, 4 torneiras do outro. E a vida muda para quem tem sede. E que tal encontrar esse bebedouro aqui? Isso foi um alívio mesmo, porque é difícil a pessoa encontrar água na rua. Nestes tempos de pandemia, a água é ainda mais necessária. A gente tem aí todas as recomendações todos os dias que a gente precisa lavar as mãos para se proteger, né? E como lavar as mãos se você não tem acesso à água? Então, o acesso à água ele é muito básico. Preocupado com este acesso, um outro projeto constrói caixas d'água nas comunidades onde os moradores não têm reservatórios. O maior problema foi construir a base da caixa d'água em espaços tão apertados. O pilar de concreto tem que ficar num ponto estratégico dentro da casa, sem prejudicar a circulação dos moradores. A gente quer mostrar que a arquitetura não é somente luxo, não é somente estética, né? A arquitetura é saúde, então a arquitetura tem que ser levada para todas as famílias do Brasil, não importa a sua classe social, tem que levar uma solução que seja pertinente para aquela família e que melhore a vida dela de alguma maneira. Na comunidade Paz e Amor, no Recife, foram construídas 11 caixas d'água. Outras 100 serão instaladas este ano. É uma dignidade que as famílias têm, pelo menos em ter água dentro das suas casas para poder se cuidar. A rotina de quem recebe a caixa d'água muda totalmente, principalmente nos bairros do Recife, onde a falta d'água é um problema antigo. A Carminha só podia lavar a louça e a roupa suja juntando água nos baldes. Agora o trabalho dela ficou bem mais fácil, porque passou a ter água na torneira. Isso é o sonho de toda dona de casa, né? Ter água nas torneiras, que aqui era impossível por ser tão fraca a água nas torneiras aqui. Tecnologias tão simples que provocam um grande impacto. Só agora, com a caixa d'água e o encanamento completo, o seu Ailton pôde ter um chuveiro em casa, aos 74 anos de idade. Era no canequinho. Muito mais difícil. Muito mais difícil. E agora? Agora está ótimo. Sou importante. Banho de chuveiro. Quente. Sou importante. Olha, escuta só. Você viu essa história aí do bebedouro solidário, da caixa d'água, do piano lá que converte em doações para pessoas que passam fome. Então, na página do JH, você encontra informações de como doar, como ajudar o seu estado. Vai lá agora, se você puder e quiser, e ajude. Vamos para os Estados Unidos, porque o prefeito de Nova York disse hoje que o próximo ano letivo, que nos Estados Unidos vai começar em setembro, será 100% presencial. A cidade tem o maior sistema escolar do país, com cerca de 1 milhão de alunos. Esse anúncio, então, é mais um passo importante aí na reabertura gradual de Nova York, que chegou a ser o epicentro da pandemia da Covid nos Estados Unidos. Vamos para lá, então, conversar com a Candice Carvalho, que já está aqui, sem máscara, vendo o rosto dela, super feliz de te ver. Candice, conta pra gente mais sobre esse retorno 100% presencial às aulas por aí. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Pois é, muito feliz com esse momento da cidade de Nova York. A partir de setembro, 1 milhão de jovens poderão estar novamente na sala de aula e sem a opção, Maju, do ensino online. Todo mundo vai ter que voltar, essa é a regra para a rede pública a partir de setembro. Por que isso, né? Desde o dia 10 de maio, os Estados Unidos estão vacinando jovens acima de 12 anos com o imunizante da Pfizer. Então, certamente isso pesou muito na decisão do prefeito de Nova York, das autoridades nova-iorquinas. Falar um pouquinho desse momento dos Estados Unidos, Maju, desde o dia 15 de maio, que o país registra um número abaixo de 30 mil novos casos por dia. É um número muito baixo, um número comparado ao período pré-pandemia aqui nos Estados Unidos, quando a crise estava chegando no país. E por isso que a gente vê cenas como essa aqui em Nova York. A gente está no bairro do Village e aqui um dos restaurantes, né, desse bairro, que é um bairro tão turístico, um bairro tão vivo, que pode ter essa preparação aí para receber as pessoas novamente. A gente vê aqui a rua decorada, mas nem sempre foi assim, Maju. Ao longo do ano passado o cenário era bem diferente. Aqui atrás a gente tem um memorial, inclusive em homenagem às vítimas da Covid-19, um memorial que fala também de outras tragédias, né, das quais Nova York se recuperou. E eu e o Anderson Gás, a gente vai mostrar para vocês aqui ao fundo
É um local que virou um símbolo dessa crise em Nova York, um dos símbolos, né? Aquilo ali é um hospital, aquele prédio branco é um hospital que em junho do ano passado não tinha espaço, Maju, para guardar, para colocar, não tinha onde colocar os corpos das vítimas de Covid-19. Por isso, essa avenida, a 7ª Avenida aqui, ficou com um caminhão frigorífico que funcionava como um necrotério improvisado no meio, né, da cidade. Ali tinha uma pracinha, eu lembro de ver as crianças brincando na pracinha do lado desse caminhão frigorífico. Foi uma das cenas mais tristes que eu vi aqui em Nova York. E agora, né, esse cenário que a gente mostrou para vocês é muito mudado, com já a movimentação de gente passando, caminhando, começando aquele caos nova-iorquino que a gente tanto conhece. E esse hospital, que antes passou por essa crise, né, agora teve que expandir uma das salas para conseguir atender a todas as pessoas que agendam o imunizante contra o imunizante da Covid-19. Quer dizer, a gente sabe que os Estados Unidos têm vacinas sobrando, muita gente se vacinando, e esse hospital, né, então teve que expandir aí uma das áreas para conseguir atender a população. E aí, Nova York, o resultado disso, né, o resultado de vacinas, é o momento que a gente está vivendo e mostrando um pouco para vocês aí no Brasil, Maju. Que bom, nos dá esperança, e que nem o verde do seu terninho lindo aí. Obrigada, viu, Candice? Mudaram a chave por aí, a gente espera isso por aqui também. Valeu, bom trabalho. Agora, no Japão, gente, vacinação tá lá, conta gotas, né? O Japão abriu os primeiros centros de vacinação em massa contra a Covid numa tentativa de acelerar essa campanha que anda muito lenta em comparação com outros países ricos. Os 2 novos centros, em Tóquio e Osaka, têm capacidade para aplicar 15 mil doses por dia. O objetivo do governo é imunizar 36 milhões de japoneses acima de 65 anos até o fim de julho. Até agora, o Japão aplicou ao menos uma dose da vacina em menos de 5% da população adulta. Além disso, o Japão enfrenta uma 4ª onda de Covid. 9 regiões estão em estado de emergência, o que exige o fechamento de restaurantes e bares às 8 da noite. Lá em Osaka, a 2ª maior cidade do país, médicos reclamam que os hospitais já estão lotados. Do Japão para a Índia que se tornou hoje o 3º país do mundo a passar a marca de 300 mil mortes por causa da Covid, atrás do Brasil e dos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, as autoridades indianas confirmaram mais de 4.400 mortes por causa da doença. O número real, então, pode ser muito maior, né? Porque muitos óbitos não são registrados de maneira adequada. A Índia continua sendo o país onde mais pessoas se infectam por dia em todo o mundo. Hoje foram confirmados mais de 222 mil novos casos. Apesar de estar muito alta ainda, né, a média diária vem caindo desde o começo do mês, quando chegou a mais de 400 mil novas infecções por dia. Até agora, apenas cerca de 3% dos indianos receberam as 2 doses da vacina. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, estabeleceu hoje a meta de vacinar 30% da população mundial contra a Covid até o fim do ano. Só que para isso, né, os países ricos têm que ajudar, né? Países ricos precisam doar vacinas para acabar com o que ele chamou de desigualdade escandalosa. Almost 18 months into the defining health crisis of our age, escutar a OMS ajuda a lembrar que, por mais que a gente esteja cansado desse vírus, ele nunca circulou tanto. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, disse que até agora, em 2021, nesses 5 primeiros meses, houve mais casos de Covid do que em 2020 inteiro. Ao abrir a Assembleia Mundial da Saúde, ele falou que se o atual ritmo dos números se mantiver, daqui a 3 semanas só, a quantidade de mortos por causa da doença esse ano já vai ultrapassar o total de vítimas do ano passado. A OMS vem cumprindo outro papel fundamental, de analisar a vacinação pelo mundo e denunciar a desigualdade no acesso às vacinas. More than 75% of all vaccines have been administered in just 10 countries. Tedros lembrou que até agora mais de 75% de todas as doses aplicadas foram em 10 países só. Ele definiu essa desigualdade na distribuição de vacinas como escandalosa. It's a scandalous inequity. There is no diplomatic way to say it. Não há maneira diplomática de falar isso. Um pequeno grupo de países que produzem e compram a maioria das vacinas controla o destino do resto do mundo.
the fate of the rest of the world. Tedros falou que o volume de vacinas aplicadas até agora já teria sido suficiente para imunizar todos os idosos e profissionais de saúde do mundo. Não foi o que aconteceu. A gente podia estar numa situação muito melhor, ele disse. We could have been in a much better situation. É uma questão moral que o mundo enfrenta hoje, ou deveria enfrentar. Enquanto o Reino Unido, por exemplo, já vacinou quase 60% da população, países como a Venezuela e a África do Sul vacinaram um pouco mais de 1% só. Na esperança de melhorar essa situação, a OMS definiu uma meta hoje: ter 10% da população mundial vacinada até setembro. Para dezembro, o objetivo é chegar a 30%. Para isso, a OMS pede que governos façam doações imediatas de vacinas para que o COVAX, o consórcio internacional liderado pela organização, possa distribuir as doses para os países em desenvolvimento. Je soutiens la proposition d'attribuer à l'OMS. Líderes políticos que participam da Assembleia querem fortalecer o papel da OMS no combate a pandemias. O presidente francês Emmanuel Macron fez um apelo para que a organização consiga um acesso mais fácil e rápido aos países para obter dados e investigar surtos com potencial de pandemia. Macron e a primeira-ministra alemã Angela Merkel pediram melhorias no financiamento da organização e apoiaram a ideia de um novo tratado internacional para prevenir crises como essa. A promotora que está investigando a queda de um teleférico no norte da Itália disse que o mais importante agora é descobrir por que o cabo principal se rompeu e os freios de emergência não funcionaram. 14 pessoas morreram. Os crimes investigados são homicídio culposo e atentado contra a segurança do transporte, segundo a promotora. Uma comissão ministerial também foi criada para apurar as causas desse acidente. Esse teleférico caiu de uma altura, gente, de 20 metros e rolou montanha abaixo. O único sobrevivente da tragédia é um menino israelense de 5 anos de idade. Ele sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas, passou por uma cirurgia e continua internado em estado grave na cidade de Turim. O teleférico levava turistas da cidade de Stresa, na costa do Lago Maggiore, para a montanha de Motarone, nos Alpes italianos. A estrutura reabriu depois de ser reformada em 2016 e, segundo a operadora, estava com o serviço de manutenção em dia. Gente, agora imagine o seguinte, imagine não ter uma casa fixa para morar e poder trabalhar de qualquer lugar do planeta, desse mundão aqui. Essa prática vem crescendo nos últimos anos e ganhou mais força agora, né, com a pandemia. Lá em Portugal foi criada até uma vila que é especialmente projetada para receber esse público. São os nômades digitais. Ser um nômade digital é o sonho de tanta gente que mais de 5.000 pessoas já se candidataram e querem passar uma temporada na primeira vila da Europa, especialmente desenvolvida para atrair esses profissionais. A proposta? Trabalhar remotamente, movimentar a economia local e viver de preferência em um lugar paradisíaco, como é a Ponta do Sol, na Ilha da Madeira. Sempre quis conhecer os outros países, não da perspectiva de viajante, mas da perspectiva de como é que é viver ali. Então, por causa disso, assim que consegui começar a trabalhar remotamente, que já foi há 3 anos, comecei a tornar-me nómade e depois comecei a criar os meus próprios negócios. O projeto da Ilha da Madeira é de uma startup e tem o patrocínio do governo regional. Em tempos de Covid e com o número de casos da doença sob controle em Portugal, a iniciativa ganhou ainda mais adeptos. O nosso objetivo não é só trazer pessoas à Madeira e deixá-las a trabalhar na Madeira, mas sim que as entidades privadas possam ajudar, possam ganhar dinheiro com isso e que a economia local possa beneficiar de tudo isto. Para usar uma estação de trabalho na ilha, é preciso se inscrever, preencher um formulário online e aguardar a resposta dos organizadores. Também é necessário ter passaporte europeu ou então um visto especial para nômades digitais. A vila se prepara para receber trabalhadores de mais de 10 nacionalidades. Mas se não for europeu, cada profissional só pode permanecer na vila por até 6 meses. Até agora, de todos os 5.000 inscritos, 400 são brasileiros. São gerentes de empresas, pessoas do esporte e da yoga, advogados, designers, agentes de viagem, tradutores. Esses trabalhadores só precisam de uma boa conexão de internet e de um espaço de trabalho.
A vila oferece isso de graça e ainda com vista para o mar. Mas trabalhar no paraíso também tem seu preço. O aluguel de um apartamento de 2 quartos custa €1.000, dá mais ou menos uns R$6.500. Muitos interessados têm dividido a estadia para tentar baratear o custo de vida. O Rafael e a Pamela são nômades digitais há 6 anos. Trabalham com marketing. Já viveram em 37 países diferentes. Agora, por causa das restrições de viagens impostas pela pandemia, o casal espera na casa de parentes em São Paulo a oportunidade de ir a um novo lugar para morar e trabalhar. A gente sempre se encontra, né, com diversos nômades digitais aí pelo mundo durante as nossas viagens. E todos são nômades, mas cada um com um nicho diferente. Isso é muito bom porque a gente sempre acaba aprendendo com eles e vice-versa. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Já imaginou? Que delícia! Olha só, ainda hoje os desafios de uma atleta olímpica para chegar bem preparada aos Jogos de Tóquio. E a seguir, a Polícia do Rio espera os resultados do exame toxicológico do MC Kevin e a perícia de celulares para concluir o inquérito desse caso. E a creche, que foi alvo de um ataque criminoso, reabre as portas no oeste de Santa Catarina. Eu te espero. Voltamos. Polícia do Rio de Janeiro está aguardando o resultado do exame toxicológico do MC Kevin e também a perícia de 5 celulares apreendidos para concluir, o inquérito desse caso. Kevin morreu ao cair do 5º andar de um hotel lá na Barra da Tijuca há uma semana. O laudo da perícia concluiu que a morte foi acidental. Essas imagens foram feitas poucas horas antes da morte de MC Kevin. Ele aparece cantando com outras pessoas e mandando uma mensagem para a mulher, Deulane Bezerra, com quem tinha se desentendido momentos antes. Esse vídeo, gravado pela câmera de um quiosque, mostra Kevin jogando bola com os amigos na praia. Do quiosque, ele foi para este hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As fotos da perícia mostram como estava o quarto 502 do hotel de onde MC Kevin caiu. Roupas estavam espalhadas, inclusive roupas íntimas. Embalagens de preservativos nas camas e no banheiro. Muitas toalhas usadas. Na mesinha em cima do frigobar, garrafas de gin, energético e uma garrafa de champanhe que custa em torno de R$ 1.500, consumida pela metade. Segundo a polícia, as conclusões do laudo confirmaram a tese de que a morte de MC Kevin foi um acidente. As investigações mostram que houve consumo de drogas no hotel e que o cantor, na hora da queda, tinha alucinações e estava preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal. O laudo do perito Luiz Alberto Moreira Coelho confirma boa parte dos depoimentos de quem estava no quarto naquele momento. Tanto a acompanhante, Bianca Domingues, quanto o amigo dele, Vitor Fontenelle, o MC VK, dizem que viram Kevin tentando dar um impulso com o corpo antes de cair do 5º andar. O laudo confirma que a queda do cantor não foi em linha reta. Ele chegou ao chão a uma distância de 4 metros da varanda. Segundo a perícia, MC Kevin caiu de uma altura de 15 metros e teve 2 pontos de impacto antes do chão. Primeiro, bateu na marquise do bar da piscina, escorregou dali e ainda resvalou no cercado da piscina antes de chegar ao local onde o corpo foi encontrado. Quando bateu no teto do bar da piscina, ele ainda tentou se segurar. O perito encontrou ali a marca da mão esquerda espalmada. No telhado de vidro ficou marcada a mão do MC, o retrato de um último esforço para não cair ainda mais. Ele não conseguiu, até porque, segundo o laudo, a mandíbula atingiu a quina desta laje. Esse impacto deixou uma pequena mancha de sangue e causou um grande ferimento no rosto. O cercado da piscina tem a marca de que o corpo resvalou ali antes da última queda de barriga para baixo, no pé da escada. A polícia concluiu que foi um acidente. Para o encerramento do inquérito, a polícia ainda aguarda o resultado do exame toxicológico de Kevin e a perícia dos 5 celulares apreendidos. Jonatas, um amigo que também esteve no quarto, disse em entrevista ao Fantástico que saiu do quarto a pedido de Kevin. O jeito dele ali explosivo, falou, vai Joe, vai. Ele disse que soube da queda por MC VK. O Kevin se jogou, eu não sei o que deu a louca nele.
Não foi normal isso, ele se jogou. Também ao Fantástico, a mãe de Kevin, Dona Valquíria, falou que sempre estimulou o filho a ser um vencedor na vida. Sempre com pressa. E foi embora com pressa, né? Porque 23 anos é muito pouco para se viver. Muito pouco demais. E o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de um recurso para ampliar as restrições para operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Em junho do ano passado, o STF já determinou que operações policiais no estado durante a pandemia só deveriam ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais e com justificativa por escrito ao Ministério Público Estadual. O julgamento foi iniciado na última sexta-feira, no plenário virtual, quando os ministros incluem os votos em um sistema da internet. Até aqui, o único a votar foi o ministro Edson Fachin, que é relator desse recurso. O ministro definiu exigências mais rigorosas para as operações policiais lá no Rio de Janeiro. Agora, hoje, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar esse caso. Aí não há data para o julgamento ser retomado. E também lá no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu um montador de imóveis por suspeita de roubo de carga. Ele foi reconhecido pela vítima através de uma foto apresentada na delegacia. A família e a empresa onde ele trabalha dizem que ele é inocente. Uma família à espera de respostas. Um homem trabalhador, pai de família, foi pego no trabalho, sem defesa nenhuma. Pablo Vieira de Carvalho foi preso há uma semana, um dia antes de completar 34 anos. O ajudante de montador de imóveis é suspeito de roubar uma carga de cigarro avaliada em R$ 6.500. O roubo aconteceu no dia 5 de fevereiro do ano passado, em Niterói, na região metropolitana do Rio. No pedido de prisão preventiva, o delegado responsável pelas investigações afirmou que a vítima reconheceu, com firmeza e sem sombra de dúvidas, a participação de Pablo no roubo. O reconhecimento foi feito com um álbum de fotos na delegacia. A vítima descreveu o bandido como gordo, branco e com barba por fazer, com estatura mediana, e disse que o bandido estava numa moto vermelha com um capacete preto. Um dia depois da prisão, a empresa de imóveis planejados, onde Pablo trabalha de carteira assinada, afirmou que uma equipe prestava serviço na Barra da Tijuca. O responsável pela equipe gravou um vídeo confirmando que Pablo estava com ele. Eu posso garantir que no dia 5 de fevereiro ele se encontrava trabalhando comigo lá na Barra da Tijuca. Então é impossível ele estar em dois locais ao mesmo tempo. Entre o local do roubo da carga e o condomínio na Barra, onde a equipe trabalhava, são 46 quilômetros de distância. A mulher de Pablo diz que ele nunca foi chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento à polícia. Para a pessoa ter uma foto no livro de uma delegacia, ele tem que ter passagem. E ele nunca teve. Nunca chegou aqui para ele nada para comparecer em delegacia, nunca chegou ninguém aqui falando nada. Os advogados de Pablo entraram com um pedido para revogar a prisão. A juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza não se manifestou sobre o pedido e determinou que o Ministério Público se posicione. A magistrada disse no despacho que não há que se reconhecer a precariedade do reconhecimento por imagens e que a autoria será obtida durante instrução criminal, ou seja, ao longo do processo. A juíza marcou a audiência para o dia 8 de julho, daqui a 46 dias. A prisão baseada apenas em reconhecimento por fotos é polêmica e criticada por diversas instituições. No ano passado, a OAB aqui do Rio fez uma campanha pelo fim desse tipo de prisão, que normalmente leva para a cadeia as pessoas negras ou pobres. A Comissão de Direitos Humanos da OAB disse que recebe toda semana até 3 denúncias desse tipo. Não existe uma previsão legal para que reconhecimento ou prisões com a utilização de fotografias ela seja aplicada. Quando acontece esse tipo de reconhecimento, é fundamental que a pessoa procure com urgência a Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos ou o seu advogado. Quanto mais rápido agir nesses casos, menor vai ser o dano, mais fácil de evitar as arbitrariedades do reconhecimento por fotografias.
E como a gente viu na reportagem da Ana Paula Santos, a juíza do Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão e pediu uma posição ao Ministério Público. Nós procuramos o Ministério Público, mas ainda não tivemos a resposta. Pablo de Carvalho foi ouvido pelo Tribunal de Justiça na audiência de custódia logo após a prisão. A Secretaria de Estado de Polícia Civil disse que Pablo foi preso no cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça e que o reconhecimento por foto e todo o procedimento investigativo ocorreram na gestão passada. A Secretaria disse que a atual gestão da Polícia Civil recomendou que os delegados não usem apenas o reconhecimento fotográfico como única prova em inquéritos para pedir a prisão de suspeitos. Polícia Federal, gente, fez uma operação lá em Pernambuco para desarticular uma quadrilha que falsificava documentos da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, viu, para obtenção de porte de arma de fogo. Essa operação, que foi batizada de Araponga, cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no Recife e no município de Escada, que fica no sul do estado. Segundo as investigações, os criminosos falsificavam e vendiam documentos de identidade funcional da Agência Brasileira de Inteligência. Aí os compradores se passavam por funcionários da ABIN e aí conseguiam tirar o porte de arma. 2 carros foram apreendidos, mas ninguém foi preso. A PF não informou quem são esses investigados, nem quantas pessoas tiveram acesso às armas, através dessa fraude. Disse apenas que os suspeitos podem responder por associação criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, falsa identidade e porte ilegal de arma. Lembra da creche Aquarela, na cidade lá de Saudades, no interior de Santa Catarina? Ela foi reaberta hoje. As aulas estavam suspensas desde o ataque que deixou 5 pessoas mortas. As primeiras crianças chegaram bem cedinho hoje, acompanhadas dos pais. Foram 20 dias sem aulas. A creche foi reformada pela Prefeitura de Saudades com o apoio da comunidade. Todas as escolas municipais da cidade agora têm portão eletrônico e a presença de um segurança na entrada. No dia 4 de maio, um assassino invadiu a creche com uma faca, matou 2 funcionárias e 3 bebês e foi preso pela polícia. A seguir, o ditador de Belarus intercepta um avião para prender um opositor. Aqui no Brasil, depois da operação que levou ao afastamento do presidente do IBAMA, o Instituto quer saber se os estados precisam de reforço para fiscalizar cargas de madeira. A cheia do Rio Negro, lá no Amazonas, e a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. E os desafios de uma atleta para chegar bem preparada aos Jogos de Tóquio. Voltamos já já. Subiu para 32 o número de mortos depois da erupção de um vulcão na República Democrática do Congo. Mais de 170 crianças ainda estão desaparecidas. Imagens que foram feitas por um drone mostram a dimensão do estrago. Mais de 500 casas foram destruídas pela lava, que se solidificou e ficou preta. Ainda sai fumaça de vários pontos. O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite. Cerca de 30 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa para fugir da lava. Parte delas foi para a fronteira com a Ruanda. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, está organizando centros para acolher as crianças que se perderam da família. A última erupção do vulcão, que é o mais ativo da África, foi em 2002, quando cerca de 100 pessoas morreram. A União Europeia anunciou sanções contra o governo de Belarus depois que um avião de passageiros foi desviado pelo governo para prender um jornalista que estava a bordo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco vai congelar 3 bilhões de euros em investimentos do país e que mais punições estão sendo estudadas. O voo da companhia Ryanair sobrevoava o território quando ia de Atenas, na Grécia, para Vilnius, que é a capital da Lituânia. Os pilotos mudaram o curso quando a aeronave já se preparava para aterrissar e foram escoltados por um caça da Força Aérea de Belarus até o aeroporto de Minsk. Chegando lá, o jornalista, que é o Roman Protasevich, foi detido por policiais. Se condenado, ele pode pegar a pena de morte. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, disse que as explicações apresentadas pelo governo de Belarus para esse episódio são completamente inverossímeis.
E o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco lá de uma cerimônia de posse do Guilherme Lasso, que é o novo presidente do Equador, né? Os enviados especiais Ismar Madeira e Alex Carvalho estão lá em Quito. A gente vai direto para lá para saber tudo o que está acontecendo no momento por aí, né? Ismar, boa tarde. Muito boa tarde para você, Maju, boa tarde para todo mundo. Neste momento, os convidados que participaram da posse estão seguindo para um almoço que é oferecido no Palácio do Governo. A posse foi aqui na Assembleia Nacional e 3 presidentes participaram. O do Haiti, o da República Dominicana e o do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Assembleia Nacional acompanhado de 3 deputados. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Felipe Barros. O presidente empossado aqui do Equador, Guilherme Lasso, tem 65 anos, é um ex-banqueiro e um político conservador de direita, mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro do que os seus antecessores. Nas últimas eleições, desde 2007, os candidatos de esquerda é que venciam a presidência aqui no Equador. A vitória de Lasso foi uma guinada para a direita, mas o país está dividido. Tanto que um dos grandes desafios do novo presidente vai ser exatamente aqui na Assembleia Nacional, porque seu partido tem minoria entre os deputados e vai precisar aprovar projetos de governo. Além dessa articulação, outros desafios são a economia. A economia aqui do Equador encolheu 7,8% no ano passado. A pobreza aumentou muito. Para se ter uma ideia, em dezembro de 2019, 25% da população estava abaixo da linha da pobreza. Em dezembro de 2020, esse número saltou para 32%. Além disso, a pandemia é outro problema. Os hospitais estão superlotados. Até a semana passada havia toque de recolher. O uso de máscara é obrigatório e quem não usa paga multa de $200 e é o equivalente ao dólar americano mesmo. No Brasil seria mais de R$1.000 de multa. O presidente Lasso, durante a campanha, prometeu que vai aplicar 9 milhões de doses de vacina contra a Covid nos primeiros 100 dias de governo. O Equador tem 17 milhões de habitantes e até agora menos de 10% da população receberam pelo menos uma dose da vacina. Maju? 10%, então. Obrigada, Ismar. Boa cobertura por aí. Olha, o IBAMA enviou um ofício às superintendências do Instituto nos estados para saber da necessidade de recursos e de reforço de pessoal para a fiscalização de cargas de madeira nativa que são destinadas para a exportação. Essa medida é um desdobramento daquela operação, a Aquanduba, que investiga o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e que levou ao afastamento do presidente do IBAMA, o Eduardo Bin. O ofício, assinado pelo diretor substituto de uso sustentável da Biodiversidade e Florestas, Gustavo Bediago Oliveira, foi enviado às superintendências do IBAMA nos estados e no Distrito Federal. O documento é de sexta passada. 2 dias antes, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o governo retomasse as regras em vigor desde 2011 para a exportação de madeira. No ofício, o diretor solicita informação de áreas portuárias sobre necessidades de apoio pessoal, logístico e financeiro e que avalie a necessidade de novo planejamento de alocação de pessoal, viaturas, diárias e passagens necessário ao cumprimento da rotina fiscalizatória da exportação de cargas de madeira nativa. O diretor substituto pede ainda que verifiquem o dimensionamento da força de trabalho necessária a ser alocada para dar conta do fluxo dos pedidos de autorização de exportação. Os fiscais agora vão voltar a cobrar o documento de autorização expressa do IBAMA para a exportação de madeira. Esse documento era exigido das empresas exportadoras desde 2011, mas em fevereiro do ano passado deixou de ser cobrado por decisão do então presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que foi afastado do cargo na semana passada no âmbito da Operação Aquanduba da Polícia Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o despacho do presidente do IBAMA foi emitido mesmo com parecer contrário de servidores experientes do Instituto. Esse despacho facilitou a remessa de madeira brasileira para o exterior. Na sexta-feira, a Embaixada Americana mandou um ofício à Polícia Federal.
O documento, assinado pelo adido do Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos, equivalente ao IBAMA, informa sobre a apreensão de 3 carregamentos de madeira brasileira e afirma que o governo americano vai solicitar o compartilhamento das investigações e das evidências produzidas no Brasil e nos Estados Unidos sobre crimes relacionados à exportação de produtos florestais entre os 2 países, inclusive aqueles atinentes à Operação Aquanduba. Esse é o primeiro passo para que os Estados Unidos possam iniciar uma investigação contra os alvos da Operação Aquanduba, inclusive o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em Campo Grande, tem gente querendo impedir a reprodução das araras. Pesquisadores alertam que essa prática é crime ambiental. A cena não combina. 2 palmeiras com as entradas cobertas pelo que parece ser um balde. Assim, as araras não conseguem entrar. Olha, o cara tampou as palmeiras para as araras não estar entrando dentro. É uma coisa que não pode estar fazendo. 2 casal aí de arara que cria. Mais de 400 espécies de aves moram nas árvores de Campo Grande. Até a urbanização é pensada com os pesquisadores para que elas tenham comida, abrigo e estímulo à reprodução. Tá cheio, né, esse aqui, é araçá. Araçá. A gente prioriza sempre o plantio de espécies nativas, porque além delas serem melhor adaptadas ao clima, à região, se estabelecem melhor, elas também cumprem esse outro papel, essa outra função ambiental, que é alimentar toda a fauna silvestre que tem no entorno da cidade. A arara canindé é a ave símbolo de Campo Grande, protegida por leis federais e municipais. Proibir, impedir animais de construir seus ninhos e abrigos pode ser configurado como crime ambiental. Isso aqui é a nossa riqueza. Isso aqui não é para qualquer um, não. E para os casais terem onde aumentar a família, aqui a árvore morta não é cortada, vira ninho. Esse é o período em que os casais de araras começam a preparar os ninhos. E elas escolhem essas palmeiras mortas para escavar a cavidade e botar os ovos. No ano passado, 303 ninhos foram cadastrados aqui em Campo Grande. E voaram 210 filhotes de arara canindé. E ali, com certeza, a partir de julho, já vai ter um ovinho e mais filhotes vão nascer. As araras voltam sempre para o mesmo lugar para ter os filhotes. Esses 2 casais aí estão disputando o tronco. Exclusivamente elas se reproduzem em palmeiras mortas. Então manter a palmeira o mais tempo possível disponível para as araras é extremamente importante. Principalmente porque, como é uma árvore que está em decomposição, ela não fica disponível por muito tempo. Então ela vai ficar, no máximo, 7 anos. As pesquisadoras fizeram um estudo sobre a relação dos moradores com as araras pela cidade. E 93% disseram gostar de ter as araras canindé por perto. E 7% não gostam das aves e da bagunça que elas fazem. Vamos tentar conciliar com essas pessoas que não gostam, que não querem ter os ninhos tão perto delas, de que forma que pode ser resolvido. Talvez elas possam compensar a retirada desses troncos, que hoje é proibido por lei serem retirados, colocando ninho em outro lugar, transplantando palmeiras. Aí uma ideia, né? Olha só, a chefe de fiscalização da Prefeitura de Campo Grande diz que quem tampar os ninhos das araras pode pagar multa que varia de R$500 a R$5.000 ou até ser condenado a uma pena de prisão de 6 meses a 1 ano. No Amazonas, o Rio Negro está cada vez mais cheio. A gente tem mostrado isso aqui, né? De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, o nível da água está a apenas 8 centímetros de atingir a maior marca dos últimos 119 anos. Hoje, o nível do rio chegou a 29 metros e 89 centímetros. Hoje, a água voltou a avançar com mais força pelo centro histórico de Manaus. Ônibus e carros tiveram que andar mais devagar. Por toda a cidade, as pontes de madeira se multiplicam, né? As marombas. Algumas ruas foram interditadas e o trânsito foi desviado. Vou chamar ela aqui que voltou pra gente, Eliana Marques, que vai falar da cheia, né, em outras cidades do Amazonas. Boa tarde, Eli, bem-vinda, é com você. Obrigada, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a previsão do Serviço Geológico do Brasil vem se confirmando de uma cheia de grande magnitude neste ano. Além do Rio Negro, em Manaus, o Rio Amazonas, que fica
em Itacoatiara, também já atingiu o segundo maior nível da história. E o Rio Solimões, que fica em Manacapuru, está no terceiro maior nível. Em Manaus até que não chove tanto hoje, são esperados aí 15 milímetros de chuva, mas essa cheia tem a ver com a chuva que vem acontecendo há meses e em outros países, onde fica a cabeceira dos rios que compõem ali a bacia do Amazonas. Em Porto Velho e Rio Branco já chove um pouco mais, 20 milímetros. Possibilidade de chuva também nessa área aqui, olha, no noroeste de Mato Grosso, também onde o mapa está verde na região norte e se estendendo aqui em verde no litoral do Nordeste até a região de Maceió, mas é pouca chuva. O que predomina mesmo hoje é o amarelão no mapa, né, que é o tempo firme, inclusive com sol lá em Salvador, Aracaju, também Teresina, Palmas, e tempo firme com sol em todas as capitais do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, Maju. Agora, Eliana, aqui em São Paulo é só sol de enfeite, né? Sol não esquenta de enfeite, muito, não. Tô te vendo aí com a blusa de manga curta, eu passo no frio hoje, Maju. Exatamente, olha, aqui em parte do Centro-Oeste e do Sul, está frio em muitas regiões, na Costa Gaúcha e também em parte de Santa Catarina, essa área pontilhada aqui, olha, ainda tem previsão de ventos fortes de até 80 km por hora, o que ajuda a fazer mais frio ainda, né? É resultado de um ciclone, se formou no fim de semana, está perdendo força, mas ainda gera esses ventos. Esse ciclone também está deixando o mar agitado, então hoje nessa área de Santa Vitória do Palmar até Laguna, ondas de até 2,5 metros, vai até amanhã cedo. E amanhã, aqui no Sudeste, melhor começando hoje à noite, vai até amanhã à noite, entre Santos, São Paulo e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Agora, o frio tem a ver com essa massa de ar polar aqui, representada pela letra A de alta pressão, formada por ar frio e seco. O ciclone que eu falei está se afastando aqui, olha. Esse ar frio e seco não deixa chover, e aí aparece o sol, mas como o ar é frio, não dá tempo de esquentar. Vejam essas máximas previstas para hoje. Olha, máxima de 17 graus em Porto Alegre, em Curitiba, em Floripa 20, aqui em São Paulo 22 e em Campo Grande apenas 23 graus. Agora nas outras capitais aí a temperatura já avança mais. Máxima de 27 no Rio, 28 em BH, 29 em Salvador, 30 em Goiânia e o calorão de 34 graus lá em Boa Vista. Ponta Porã agora, Mato Grosso do Sul, o dia começou com geada, olha que imagem bonita, né? Mas a sensação foi negativa, viu? Ficou abaixo de zero a sensação em algumas cidades do sul do estado. E agora Cuiabá, os moradores também sentiram frio, tiraram o casaco do armário. Atenção porque amanhã esfria mais, quem não gosta do frio se prepare, tem risco de geada se espalhando do norte do Rio Grande do Sul até grande parte de Santa Catarina, do Paraná e chegando até o sul do estado de São Paulo. Então, geada chegando aqui ao sul do estado de São Paulo, como é que fica o tempo aqui na capital? Olha, amanhã se prepare aqui em São Paulo, viu, paulistanos? Porque amanhã cedo a previsão é que amanheçam 5 graus mais frio que hoje. Hoje a gente teve uma mínima oficial de 12,7 graus e amanhã a mínima prevista é de apenas 8 graus aqui na cidade de São Paulo. As madrugadas vão continuar frias a semana toda. Em Curitiba, então, né, uma das capitais mais frias do país, amanhã pode ter geada com mínima de 4 graus e as madrugadas vão ser geladas a semana toda também. Agora, Campo Grande, que a gente viu que esfriou lá em Mato Grosso do Sul, o frio vai diminuindo e aí as tardes já vão ficando bem mais quentes. Principalmente a partir de quarta-feira, olha, 29, 30 graus em Campo Grande. Agora, Eliana, imagina entrar numa piscina gelada com esse frio que já está fazendo aqui no Sudeste. Não quero nem imaginar, tô fora. Então, vou te mostrar quem está dentro. Obrigada, viu, Até Eliana? amanhã. Até amanhã. Seguinte, a nadadora Beatriz Dizotti é uma das jovens promessas do esporte brasileiro. Aos 21 anos, ela tem uma vaga garantida para representar o Brasil em Tóquio na prova dos 1.500 metros. Só que a vaga nos Jogos Olímpicos quase não veio por causa da dificuldade de treinar durante a pandemia. Foi preciso criatividade, muita força de vontade, viu? Você vai ver tudo isso na reportagem do Felipe Brizola. Esportista de alto rendimento costuma aprender na dor que segundas chances são raras. Ainda mais para atleta de nível olímpico, que vive sempre mergulhado no hoje, no treino do dia, na prova por começar, na competição do momento, até o coronavírus chegar e mudar completamente essas perspectivas. Então, eu acho que tudo tem um porquê, porque ano passado eu tenho consciência de que se a seletiva fosse no tempo normal, eu não teria chance, eu não estava numa fase boa. Talvez nem tivesse mesmo.
Mas se hoje Beatriz Gisotti conversa cheia de sorrisos, em março de 2020, quando tudo parou, nem treino ela podia fazer. O Minas Tênis Clube da Bia ficou fechado e ela voltou para casa. Foi uma má fase na piscina, acompanhada de isolamento social. Eu sou muito chorona, eu choro muito. E tinha dia que eu sentava, chorava e falava, será que é pra mim mesmo? Será que é isso? Mas quando você para e pensa que é o seu sonho que tá lá, que é o sonho olímpico que tá lá, não dá vontade de desistir. Com a cabeça em dia, faltava resolver a questão física. O tempo passava e ela perdia funcionamento. Foi quando descobriu pela TV que outros competidores tinham conseguido autorização para usar a piscina do prédio deles. Bia correu atrás de tudo pelo celular. Falou com a síndica do condomínio dela, fez abaixo-assinado, aguardou a aprovação da maioria e pronto. A piscina foi só dela por 1 mês e meio, mas tinha uma condição: treinar nas primeiras horas da manhã para que a criançada do prédio não acordasse e pedisse para entrar. Tudo isso em pleno inverno e sem aquecedor. Pra gente ter uma perspectiva, essa é uma piscina de competição. A água aqui é criteriosamente controlada na casa dos 26 graus. Se tiver 5 a menos do que isso, diminui a irrigação de oxigênio no sangue dos atletas. Com isso, eles podem ter câimbras e, em alguns casos, até hipotermia. Tinha dias aqui em São Paulo que estava fora d'água uns 12 graus e dentro da piscina devia estar uns 16, 17. Daí não tinha jeito. Eu acho que eu encarava até uns 20, 21, assim, eu entrava. Mas menos do que isso, eu não aguentava ficar muito tempo dentro da água, não. Beatriz se virou. Com frio e tudo mais, ela chegou a nadar 6.000 metros numa única manhã. E esse ano foi um ano muito, muito importante para ela, onde ela começou a encaixar uns treinos brilhantes, né? Durante o processo, a gente já estava meio que percebendo que ela tinha um potencial muito grande de entrar nessa marca olímpica. E a marca veio no melhor momento possível. Ela bateu o recorde brasileiro, venceu os 1.500 metros livres na seletiva olímpica e garantiu a vaga em Tóquio. Pra mim, funcionou mudar a cabeça e voltar a sorrir. Todos os dias, eu nunca deixei de confiar no trabalho da minha equipe e o apoio dessas pessoas foi crucial. Com apenas 21 anos, não tem água fria que tire o sorriso de quem vai levar a natação brasileira pro outro lado do planeta. Ela disse que é chorona, torcendo pra ela chorar de alegria lá em Tóquio, viu, Beatriz? Boa sorte pra você. Obrigada pela companhia. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se. Até amanhã.